Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas. Nós estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical dessa oportunidade e eu convido você a estar acalmando seu coração, dirigindo seus pensamentos, o seu entendimento ao Senhor e pedindo a Ele falar ao seu coração e à sua família. Pause esse vídeo e encontre o texto de Colossenses 3:13 e retorne para juntos estarmos fazendo a leitura e também a meditação nessa passagem. Colossenses 3:13. Diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Meus irmãos, se tem uma coisa que nós aprendemos na semana passada que prejudica e danifica muito o relacionamento, é o ciúmes. E nessa oportunidade, nós vamos estar vendo uma outra coisa que dificulta muito o relacionamento, que é o perdão. Os relacionamentos, no geral, eles são muito similares em muitos aspectos, eles se parecem muito em muitos aspectos. E a gente pode observar que algo que realmente dificulta e muito, seja o relacionamento conjugal, de amizade, de irmandade, seja entre pai e filhos, é a dificuldade de perdão. E nessa oportunidade, eu quero convidar os irmãos a nós estarmos nos voltando à palavra e aprendendo um pouco mais a respeito da importância do perdão, o que ele significa, como que nós devemos aplicá-lo, o que ele de fato significa para nós. E para isso, nós temos o nosso texto aqui de Colossenses 3:13, que é um texto que inclusive eu trouxe uma devocional um tempo atrás para os irmãos, onde eu expliquei que o suportar não é de tolerar apenas, mas o sentido de como se fosse palafitas, né? Um carregando o peso do outro, e assim caminhando juntos para a glória do Senhor. E é por isso que o perdão ele se baseia exatamente nessa ideia de tomar a carga do outro para que você consiga colocar-se no lugar dele e assim poder ter misericórdia, poder agir com graça para com a vida dele. E é baseado nisso que o nosso estudo de hoje vai nos trazer a respeito do perdão. Algumas lições que nós podemos tirar a respeito do perdão nesse texto. Primeiro, sem perdão é impossível conviver. Possivelmente você já teve alguma situação na sua vida na qual você se encontrou em um dilema. A pessoa te magoou e você pode perdoar e continuar a vida ou não perdoar e não mais se relacionar com essa pessoa. E aí, o que fazer? Como que nós podemos resolver essa situação? É por isso que nós observamos que o perdão de fato só é possível para aqueles que têm Cristo Jesus em seu coração. Como nós vemos lá em Mateus 19:8, a falta de perdão é uma prova, uma comprovação da dureza de coração. É a falta realmente de compaixão, a falta realmente de transformação no coração. É por isso, meus queridos, que é tão importante nós entendermos que o perdão, ele facilita o relacionamento. E a ausência dele, a falta do perdão, traz muitas dificuldades para o relacionamento. Por isso, o rancor, ele mata, ele adoece o nosso coração. Ele faz com que nós sejamos realmente adoecidos, até chegar ao ponto de verdadeiramente termos uma doença que vai além dos sentimentos, que vai além da parte emocional, que acometa também o nosso físico. Sem o perdão, a gente vai adoecendo, a gente vai cada vez mais definhando, sem que nós consigamos reverter este quadro. Por isso, muitas enfermidades, elas seriam tratadas quando fosse efetivado, quando fosse administrado o perdão. Nós observamos isso quando percebemos que a depressão, por exemplo, que é fruto de muitas condições psicossomáticas, nós observamos que muitas dessas causas se encontram na ausência de bom relacionamento ou de respaldo das pessoas ao redor, muitas vezes motivado pela ausência do perdão, muitas vezes com raízes na ausência do perdão. É impossível falar de boa convivência sem nós falarmos a respeito do perdão. É impossível nós falarmos sobre viver em comunidade sem falarmos a respeito do exercício do perdão. E é por isso, meus queridos, que é tão importante nós pararmos para refletir a respeito de algumas perguntas simples, mas que vão nos orientar a entendermos como que o perdão é tão importante para as nossas vidas e os nossos relacionamentos serem muito melhores. Baseado nas perguntas do conselheiro matrimonial Josué Gonçalves, nós podemos ter uma base muito boa. Observe,
Porque em muitas famílias constrói-se mais paredes que separam uns dos outros do que pontes que unam as pessoas dessa família. Porque alguns casais fazem festa para os outros, mas não há festa entre os dois no casamento. Porque algumas pessoas moram bem, mas vivem mal. Porque em muitas casas, com o passar do tempo, as reuniões ao redor da mesa, as conversas ao redor da mesa, elas cessam e as pessoas se distanciam. Porque, de fato, as pessoas vão a cada dia que passa, deixando esfriar os seus relacionamentos. A resposta para tudo isso, meus irmãos, se encontra no pecado. Se encontra no pecado. A base de tudo isso é no pecado. E nós podemos observar que a dificuldade de perdoar, ela é exatamente por causa do pecado. Nós achamos que a outra pessoa não merece. Nós achamos que a outra pessoa não é digna. Nós achamos que ela tem que fazer alguma coisa para nos compensar pelo que ela fez de errado. Mas nós percebemos, através da palavra de Deus, que não é bem assim que funciona, que não é bem assim que nós devemos estar procedendo. E é o que nós vamos ver a partir de agora. O perdão, o segundo ponto que nós temos, o perdão é prova de amor. Meus irmãos, parem para analisar. Se você ama realmente muito uma pessoa, esse suportar que nós estamos vendo aqui, ele realmente não vai ser tão difícil para você. Mas se você não ama, vai ser um peso muito grande para você. Vai ser um peso muito grande para a sua família. Por isso, quando nós perdoamos o nosso cônjuge, o nosso amigo, quando nós perdoamos as pessoas ao nosso redor, nós estamos demonstrando que de fato nós amamos, que de fato nós somos alcançados pelo amor do Senhor. É uma questão de nós entendermos que o nosso chamado foi para vivermos para a glória de Deus e não para a nossa satisfação pessoal, como eu tenho muito insistido com os irmãos nos últimos dias, para nós compreendermos que de fato, somente através da vida para Deus, as nossas vidas têm mais sentido. As nossas vidas começam a ter mais sentido e mais prazer para nós estarmos vivendo. Por isso, o perdão ele funciona como um remédio, ele funciona como um meio terapêutico para trazer o tratamento que nós tanto precisamos, para trazer o atendimento às nossas necessidades. Perdoar o cônjuge é prova de amor, porque o perdão, no conceito bíblico, é você não ficar remoendo o erro, não ficar remoendo a situação que já foi superada. É muito importante isso, porque atualmente nós somos ensinados na sociedade que o vacilo, o erro, o ponto no qual o nosso cônjuge, o nosso amigo, a pessoa ao nosso redor deixou a desejar é o ponto de fraqueza dele, que é onde nós devemos, na primeira oportunidade de discussão ou de briga, pegarmos para estarmos apontando, para estarmos realmente encontrando o meio de machucar, bater onde dói de fato. E é dessa forma, meus irmãos, que nós percebemos, baseado naquelas perguntas lá do primeiro ponto, que inclusive te aconselho a voltar e ver de novo se você não tiver entendido das perguntas, porque nos faz entender que a falta de perdão faz com que os nossos relacionamentos sejam muito difíceis. E quando nós perdoamos, nós demonstramos o amor. Em primeira instância, o amor que nós recebemos do Senhor. É a compreensão adequada do amor que Deus direcionou, dispensou sobre as nossas vidas. Por isso, na semana passada nós vimos em 1 Coríntios 13 a respeito do que é o amor. Nós vimos a respeito do que significa o dom do amor. E como nós vimos lá, nos versículos de 4 a 7, o amor ele não é da forma como é ensinado nos comerciais, não é ensinado nas novelas. O amor, na verdade, ele se baseia em estar sendo empático, tolerante e amável com o outro. É você andar uma milha a mais, é você realmente exercitar o fruto do Espírito com as pessoas ao seu redor. Por isso, meus irmãos, quando nós dizemos a respeito de amor, quando nós dizemos a respeito de perdão, o nosso parâmetro sempre é Cristo Jesus. O nosso parâmetro sempre é o Senhor das nossas vidas. Por isso é muito importante que nós compreendamos que sem o perdão, nós não temos condições de agradarmos a Deus. Sem o perdão, na verdade, nós estamos desagradando ao Senhor. Por isso é tão importante nós fazermos o que Deus ordena para as nossas vidas. Por isso, perdoar é amar de forma sacrificial, como Cristo fez. É amar se colocando no outro, tomando o prejuízo do outro para si, para que a situação seja resolvida, para que o relacionamento continue, para que todo o prejuízo, toda a situação que machucou fique no passado, sejam águas passadas, e agora nós estejamos vivendo em uma novidade de vida. O amor, portanto, é a base para nós entendermos o perdão e como praticá-lo. Quem ama, de acordo com a perspectiva bíblica, trata o erro e perdoa.
Quem ama de fato tem que estar com o coração disposto a tratar o erro e perdoar depois. É difícil, com toda certeza, mas é sacrificial, assim como Cristo Jesus fez. Como eu já falei em outras oportunidades, não significa que você vai ser capacho do outro, mas significa que você, se ama de verdade o outro, vai se esforçar um pouquinho a mais para estar o ajudando a melhorar, para estar o ajudando a resolver as suas situações, para que ele possa não errar mais e viver de uma forma mais harmoniosa com você. Por isso, o perdão é prova de amor. Quer dar uma prova de amor para o seu cônjuge, para o seu amigo, para o seu conhecido? Perdoe os erros dele. Perdoe as atitudes, as palavras, a forma de se expressar que ele usou para te machucar. Perdoe e veja como, de fato, vai ser uma prova muito grande de amor. Terceiro ponto que nós temos aqui, o perdão é restaurador. O perdão ele constrói o lar. Assim como a mágoa, a discórdia, a raiva destroem o lar, o perdão ele vem para estar construindo o lar, para estar fortificando os relacionamentos dentro da família. Sem perdão, meus irmãos, a gente não consegue viver junto não tem como. São pessoas pecadoras, perdoadas em Cristo Jesus, tentando conviver juntas. Sem o perdão, não tem como a gente tolerar o outro, não tem como a gente sustentar o outro. É complicado, é muito complicado. Por isso o perdão ele é um exercício que não é opcional para o cristão, é uma obrigação. Quem foi perdoado por Deus deve perdoar o seu próximo. Por isso, a mágoa, ela nos adoece. O ódio, ele mata, mas o perdão, ele cura. Ele traz tratamento, ele traz a solidificação dos nossos relacionamentos. Por isso, é tão importante nós compreendermos dessa forma. Ficar remoendo o passado é uma comprovação de que você não entende o que significa o perdão e uma comprovação também de que você não entende como Deus te perdoou. Para pensar aí agora. Se Deus perdoasse você, mas sempre que você fosse pedir perdão novamente, ele ficasse jogando tudo que você fez de errado, você ia ficar um bom tempo ouvindo. Com certeza, todos nós ficaríamos. É por isso que o perdão ele não se baseia na quantidade que você já perdoou, mas se baseia na necessidade de perdão do momento. Por isso, se você já perdoou o seu cônjuge, seu amigo, seu conhecido, você perdoou e deve jogar isso nas águas do esquecimento, deve jogar isso de uma forma que não venha a prejudicar mais as pessoas que estão envolvidas nesse relacionamento. Se você perdoou, agora é lembrar sem machucar. Agora é bola para frente e tentar fazer diferente na próxima oportunidade. É por isso, meus irmãos, que nós observamos que muitas pessoas acham que a melhor solução é o divórcio na maioria dos casamentos. Estou com problema no meu casamento, vou me divorciar. É a melhor maneira. Meus irmãos, na verdade, o divórcio nunca resolve nenhum problema de relacionamento. Não significa que, nos casos que a Bíblia preceitua, que o divórcio não é uma solução adequada, mas ele não resolve o problema do relacionamento. Ele vai romper o relacionamento. Isso não é uma solução. Isso é uma forma de você demonstrar que não tem solução nenhuma para o seu relacionamento mais. O divórcio é isso. Não tem solução para o meu relacionamento, então eu estou acabando com ele. Não há uma perspectiva de melhora, portanto, eu vou romper com este relacionamento. É por isso, meus irmãos, que a maneira adequada de nós tratarmos as pessoas envolvidas no nosso relacionamento é o perdão. É a cada dia nós estarmos dispostos a estarmos de fato perdoando uns aos outros, que é o nosso terceiro ponto aqui, que fala a respeito disso, que é o perdão é restaurador. O perdão realmente faz com que aquilo que estava quebrado, aquilo que estava desmontado, passe a ser realmente reconstruído, passe a ser consertado. É muito interessante a gente observar isso, porque quando alguma coisa na nossa casa está estragada, a gente quer arrumar, a gente quer de um jeito ou de outro colocar para funcionar. Você, mulher aí, vai usar algum eletrodoméstico e não está funcionando. Vai usar a sua televisão e não está funcionando. Você automaticamente já pensa, poxa, tem que levar para o conserto, tem que dar um jeito de consertar isso. Você, homem, vai usar uma das suas ferramentas aí e uma delas não está funcionando. Você já pensa, nossa, eu vou ter que consertar ou comprar outra, porque eu preciso dessa ferramenta. Se é no dia do jogo que você vai assistir a sua televisão não está funcionando, então, rapaz, aí você fica bastante preocupado. E nós deveríamos estar nos preocupando também da mesma forma em relação ao nosso relacionamento, aos nossos relacionamentos. Se não está certo, se não está da forma como deveria estar, a nossa reação, a nossa concepção deveria ser de consertar. Não de jogar fora, mas de tentar consertar, de tentar conversar, de tentar sentar e ver a melhor maneira de nós resolvermos. A separação total, ela não resolve o problema.
Ela só diz que o problema não tem solução e acabou. E realmente acabou. É a definição ou a declaração de que a ferida não tem cura e que é melhor amputar do que ficar esperando uma solução, ficar esperando de alguma forma um tratamento que nunca virá. Por isso, meus irmãos, quando a gente pensa nesse sentido de que o perdão ele é restaurador, nós devemos trazer às nossas mentes o efeito que o perdão do Senhor tem sobre as nossas vidas. Ainda ontem, na quarta-feira, nós estivemos na reunião com a Junta Diaconal e nós estávamos falando sobre isso, a respeito de como que o perdão ele realmente tira um peso das nossas costas, de como a gente se sente mais leve, de como a gente realmente se sente mais apto, mais hábil a estar fazendo as nossas atividades. E realmente é dessa forma, quando nós de fato entendemos que o perdão ele é para nos tratar e nos capacitar a vivermos melhor, a gente entende que ele deveria ser uma prática constante e uma prática que não deveria ser cessada de forma alguma em nossos relacionamentos. Por isso, o perdão ele é restaurador, porque ele vai aonde o ser humano já não está mais desejoso de resolver a situação e resolve. Ele sara a ferida, ele conserta o erro, ele faz com que nós estejamos capacitados a vivermos a forma como agrada a Deus. Por isso, o perdão, ele libera o ofensor, restaura o relacionamento rompido e também ele faz com que os ressentimentos do passado sejam realmente tratados e possibilita, assim, experimentar no presente as alegrias de um bom relacionamento. Quer que o seu relacionamento melhore? Comece a enxergar o perdão como a solução. Ah, mas não sou eu que tenho que perdoar, é o fulano, é o ciclano. Não importa, meus irmãos, a solução é o perdão. Se você quer resolver, dê o primeiro passo, mesmo se você não for o errado da história. Dê o primeiro passo para resolver. Ou você acha mesmo que se sentir superior na história vale mais do que o seu relacionamento? Ou você realmente vai dizer para mim que vale mais a pena ficar de bico com uma pessoa que você gosta do que pedir perdão mesmo quando a culpa não é sua? Nós devemos estar trabalhando para ensinar que pedir perdão não é demonstrar fraqueza, mas é demonstrar força. Por isso, se você não é o errado da história, peça perdão para resolver a situação, mas ensine a pessoa que errou com você a enxergar os seus próprios erros para nas próximas vezes ele ser o primeiro a desejar pedir perdão. Porque, de fato, nós não devemos servir de capacho para o outro e ser conivente com o erro do outro, mas nós devemos sim estarmos dispostos a perdoar quando nós tivermos a oportunidade. Quando for possível a nós, devemos sim exercitar o perdão. E por último, mas não menos importante, nós temos o quarto ponto que trata a respeito de o perdão é uma questão de obediência. Lá em Efésios 4:32, que é um texto que nós já vimos em algumas escolas dominicais atrás, ele fala o seguinte: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Esse texto também fala sobre perdão e ele nos traz duas orientações muito importantes a respeito do perdão, a respeito do que significa esse perdão. Primeira, nós devemos perdoar uns aos outros como Deus nos perdoou. E isso aqui, meus irmãos, é uma parte difícil que a gente às vezes ignora, às vezes a gente deixa de lado, que é a compreensão de que eu devo perdoar o meu irmão porque Deus me perdoou. E assim como Deus me perdoou, eu devo perdoar a quem me deixa desejar comigo, deixa de alguma forma de fazer o que era para ser feito comigo naquele momento. Por isso, o perdão de Deus é completo, ele é constante e ele realmente põe um ponto final na questão. Ele não nos perdoa de acordo com o que ele já nos perdoou. Ele nos perdoa de acordo com a sua misericórdia, de acordo com a sua graça e de acordo com a nossa necessidade do momento. Não importa quantas vezes Deus nos perdoou, em Cristo Jesus, Ele vai nos perdoar novamente, se nós formos um dos seus eleitos, um dos seus comprados para toda a eternidade. Por isso, da mesma forma, a demonstração de que nós somos alcançados por Cristo, de que nós pertencemos a Deus, que somos um dos seus eleitos, é a aplicação do perdão nos nossos relacionamentos. É nós estarmos aptos, estarmos dispostos a estar perdoando as pessoas ao nosso redor. Ele é rico em nos perdoar. E essa riqueza ela é demonstrada quando Ele nos perdoa, não pelo tanto que Ele já nos perdoou, mas pela nossa necessidade no presente momento. Assim, meu irmão, assim, minha irmã, perdoe também as pessoas ao seu redor. Não importa quantas vezes você já perdoou. E esteja disposto a perdoar para resolver o problema. E como eu disse anteriormente, comece a trabalhar para a pessoa começar a enxergar a questão dos
seus erros, a questão das seus desvios de caráter, a questão dos seus erros no geral, que ele deixa a desejar com você ou que ela deixa a desejar com você. Por isso, o perdão do Senhor é o parâmetro para nós estarmos perdoando os outros. Se Deus nos perdoou e ordenou nós perdoarmos aos outros, nós devemos fazer. É o que diz Efésios 4:32 e é o que diz aqui também em Colossenses 3:13, caminhando no mesmo sentido. Assim, nós devemos perdoar uns aos outros como Deus nos perdoa, que é, inclusive, a base da oração do Pai Nosso, ou uma parte da oração do Pai Nosso, que nós repetimos quando vamos orar essa fórmula que Jesus nos passou, que é exatamente isso. Perdoar as nossas dívidas como nós também perdoamos os nossos devedores, ou perdoar as nossas ofensas como nós perdoamos os nossos ofensores, vai redundar no mesmo sentido. Mas o ponto principal é que a base do perdão que nós vamos ceder ao nosso próximo é o perdão que nós recebemos do Senhor. Foi sem merecer para nós e tem que ser sem merecer, sem que o outro faça por onde também. E a segunda instrução que nós aprendemos em Efésios 4:32 é que o perdão ele é um mandamento divino. Assim como eu falei em algumas oportunidades nesse estudo, não é uma questão de eu querer, é uma ordem de Deus. E a gente aprende no serviço militar que ordem dada ou missão dada é missão cumprida, é ordem acatada e realizada. Porque se Deus mandou, a gente tem que obedecer, meus irmãos. Não é questão de, isso eu quero, isso eu não quero. Se Deus mandou, a gente tem que fazer. E o perdão é um mandamento divino porque Deus sabe que se fosse para a gente escolher perdoar ou não perdoar, adivinha qual que a gente ia escolher? Pois é, a gente não ia querer perdoar, a gente não ia querer exercitar o perdão. E é por isso que é tão importante nós entendermos que não é uma questão de escolha, é uma questão de nós entendermos que Deus mandou e, portanto, nós devemos estar efetuando, devemos estar realizando. Assim, a ideia de suportar uns aos outros envolve o perdão, porque nós vamos estar carregando o peso do outro, sendo empático com o outro, visando a glória de Deus e o benefício do nosso irmão, o benefício da pessoa ao nosso redor. Por isso, meus irmãos, é tão importante nós compreendermos que é um mandamento divino com toda certeza. E quem não perdoa se autodestrói. Você vai se consumindo, vai se corroendo, porque a mágoa faz isso conosco. Faz com que nós sejamos corroídos, consumidos por um sentimento que não agrega nada em nossas vidas. O perdão, ele traz alegria para o lar, para o relacionamento, ele traz realmente bonança, traz realmente harmonia. E é o que nós precisamos para o nosso relacionamento, para a nossa família, para o nosso lar. Bonança, paz, tranquilidade. Se você deseja isso, comece a exercitar o perdão. Comece realmente a estar colocando o perdão para funcionar nos seus relacionamentos. E assim, como o reverendo Hernandes Dias Lopes coloca, perdoar é lembrar sem sentir dor. Você ainda vai se lembrar, porque a gente, principalmente quem tem memória boa, você ainda vai se lembrar o que foi feito de errado. Porém, você vai sempre se lembrar sem machucar. Você vai entender que foi superado, foi deixado para lá. Eu sei que existem algumas situações que é muito complicado de nós administrarmos o perdão. Eu sei que é muito complicado, mas eu sei também que em situações assim, a gente pode compreender a respeito de como que o perdão ele realmente nos leva a situações que a gente não quer conviver, que a gente não quer realizar. Por isso é importante nós entendermos e é importante nós colocarmos em prática o perdão. Temos aqui 3 questões para nós discutirmos e eu vou ler essas questões e discuta com o pessoal na sua casa, pare para pensar. Se você depois quiser conversar, pode me chamar, que eu estou à disposição para nós conversarmos a respeito disso. Por que devo perdoar se fui injustiçado? Perdão é uma questão de merecimento ou de obediência? O que você acha? O que o pessoal da sua casa acha a respeito disso? Segunda, eu perdoo, mas não consigo esquecer. Perdão é amnésia? O que é, de fato, perdão? Como a gente viu hoje, fica fácil de você responder isso aí. Comente com o pessoal da sua casa, pausa o vídeo, vai conversando a respeito disso. É muito importante para o nosso crescimento. Terceiro, como seria um lar sem perdão? É possível conviver sem perdão? É possível, de fato, nós estarmos convivendo ali sem a prática constante do perdão? São perguntas bem contundentes, né? Que faz a gente parar para pensar muito a respeito do tema. Eu espero que vocês parem e conversem a respeito disso, porque o perdão é muito importante e a compreensão para praticá-lo também é. E que Deus abençoe ricamente a sua vida e capacite vocês a colocarem isso em prática. Nos capacite a colocarmos isso em prática.
o perdão em todos os nossos relacionamentos. Feche seus olhos. Quero orar por você e pela sua família. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor, oramos agradecidos pelas nossas vidas, oramos agradecidos ao Pai por essa oportunidade que nós tivemos de conversar, de estudar a sua palavra. Santo Deus, a nossa oração nesse instante é clamando para que o Senhor esteja agindo em nossos corações. Ó Pai, nos capacite a entendermos o perdão como uma dádiva do Senhor para nós. E por isso, se os nossos relacionamentos devem estar melhores, nós precisamos colocá-lo em prática. Santo Deus, tire de nós toda a dureza de coração, tire de nós toda a mágoa, tire de nós, ó Pai, todo o desejo de algum tipo de compensação. Nos ajude, ó Pai, somente a entendermos que é para a glória do Senhor e nos coloque, ó Pai, dispostos a estarmos perdoando uns aos outros, a estarmos suportando uns aos outros. Que o nosso desejo maior seja a glória do Senhor, o benefício do nosso próximo e o nosso benefício também, Pai. Continue nos abençoando, Senhor. Abençoe as nossas famílias e que o perdão seja uma prática constante, hoje e para todo sempre. É que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Deus abençoe ricamente a sua vida e que vocês comecem a exercitar o perdão em cada um dos seus relacionamentos. Um forte abraço e fique com Deus.